Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. O tema da mensagem de hoje, do nosso alimento diário, é o mistério de João e a vinda do Senhor. No último capítulo de João, lemos o registro das últimas palavras que o Senhor Jesus falou a Pedro antes da ascensão. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Isso mostra quão importante e decisivo é a perda da liberdade para seguir o Senhor. Pedro, depois de ouvir o que Jesus lhe disse, viu que João também o seguia. Olhou enciumado para João e perguntou: "E quanto a este?" Respondeu-lhe Jesus: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me." Ao dizer isso, Jesus afirmou que o ministério de João permaneceria até o momento de sua volta, e não que João viveria até a sua segunda vinda. João morreu com mais de 100 anos, mas seu ministério não terminou após sua morte. João, após o martírio de Paulo, foi levado milagrosamente por Deus para Éfeso, a fim de restaurar as igrejas da Ásia Menor, pois elas perderam itens essenciais da vida cristã, como o amor e a fé. Seu ministério, não obstante, principalmente as revelações do livro de Apocalipse, não teve grande impacto a partir do século III, pois a degradação entrou nas igrejas a ponto de estas, no período de Pérgamo e Tiatira, chegarem a uma situação deplorável. Em Sardes houve restauração, mas incompleta. Finalmente Deus está consolidando a igreja em Filadélfia em nossos dias. Durante todo o período de declínio das igrejas, não houve o ministrar da palavra profética que conduzia o povo de Deus como na época de Moisés. Mas posteriormente isso foi restaurado. Hoje, no século XXI, vemos a consolidação da igreja em Filadélfia justamente na época em que o ministério de João é retomado efetivamente perto da vinda do Senhor no tempo da aurora. O ministério de João é para os tempos finais. Apocalipse é um livro profético e fala dos sinais mostrados a João em visão acerca do que deveria acontecer. Apocalipse significa revelação. Para restaurar a situação normal da igreja do século I, Deus estabeleceu um princípio para revelar-se a seus servos. Mandou um anjo notificar a seu servo João, o qual recebeu essa revelação e atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu concernentes às coisas relacionadas à sua volta que acontecerão no tempo do fim. Agora, no tempo do fim, esse princípio é restaurado e Deus nos tem dado muitas revelações mediante a palavra profética. Graças a Deus. Vamos considerar a porção de 2 Pedro, capítulo 1, do 19 ao 21. No versículo 19, Pedro indica que os cristãos fazem bem ao estar atentos à palavra profética. Os versículos 20 e 21 provam que a palavra profética é totalmente digna de confiança e fidedigna. A profecia da Bíblia é genuinamente de Deus, não veio da opinião do homem. Antes é a palavra de Deus, o falar divino. O irmão Dong, que já dormiu no Senhor, foi muito usado pelo Espírito que, em meio a perseguições e sofrimentos, abriu-nos caminhos, estabelecendo uma base sólida no viver da igreja. Hoje, demos continuidade a seu legado e pode-se atestar que o Espírito pôde avançar muito rapidamente, pois vemos nos sinais, milagres e até por meio de acontecimentos seculares a confirmação da palavra profética.
nós vivemos essa experiência. Oh, Senhor Jesus! Querido ouvinte, que o nosso Senhor Jesus Cristo continue lhe abençoando com essas palavras e que lhe conceda entendimento correto do ministério de João e lhe supra mediante a revelação da palavra profética até sua vinda. Amém.